sua graça. Deus quer nós cheios de saúde, para nossa família abençoada. Deus quer ver você abençoado no concreto, não é somente na vida financeira. Ele quer ver a sua vida abençoada num conjunto. E quando fala de conjunto, é de antes, é vida espiritual, é vida financeira, é vida próspera, é vida conjugal, é na sua saúde. Mas nós sabemos muito bem que às vezes passamos por essa dificuldade, às vezes passamos por adversidade, como somos acometidos de enfermidade, outrora como somos até mesmo, perdemos o nosso emprego, somos provados por Deus, como foi resolvido aqui. Quando a nossa fé é provada, Deus nos dá uma chance de crescer um pouco mais. Quem sabe aqui, quando José foi ali perdido, foi jogado naquela forma, não foi Deus ele provando a sua fé, mas José, ele não xingou ninguém, ele não amaldiçoou ninguém, pelo contrário, ele ficou calado. Ele ficou calado. E aqui nós observamos no final que José foi abençoado completo. José próspero. Por quê? Porque ele era obediente à palavra de Deus. José, ele foi ali descido. Ele foi jogado na cova. Os irmãos dele com ciúme dele. Com talvez até inveja, porque José, a Bíblia diz que o pai de José pediu que José fosse olhar para os seus irmãos que apacentavam em um outro local, e José foi nessa situação, nesse momento, que José, ali procurando os seus irmãos, que encontrou com um varão ali, andando ali, e andando num caminho errado, e encontrou com José, e José perguntou para os seus irmãos, e aquele homem, aquele varão, deu a notícia, seus irmãos estão passando em tal local. Ele foi e encontrou. Foi nesse momento que ele encontrou com seus irmãos, que ele foi dessa forma tocado pelos seus irmãos e jogado naquela cova. Mas eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: o crente, ele não fica em cova. O crente, ele fica, sabe onde? Na presença de Deus. Não é lugar de crente. Cova, caverna, não é lugar para crente. Lugar de crente é adorando a Deus. Lugar de crente é buscando. É na presença do Senhor, buscando o poder de Deus para as nossas vidas. Acompanhe comigo aqui o que diz o versículo 4. José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Isso é Potifar, dizendo José. E aconteceu que desde o que puseram sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egito por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Se você observar no capítulo 28 de Deuteronômio, a Bíblia fala lá no versículo 13 e 14, que você será colocado por cima e não por baixo. Você será cabeça e não cauda. Isso é Deus, a palavra de Deus falando. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, você pode conferir se você quiser. Então aqui, a casa do eunuco Potifar foi abençoado, porque José era a bênção na vida daquele homem, porque José era a bênção nas mãos de Deus. Tudo que José fazia era abençoado. Através da vida de José, o Potifar foi abençoado. A casa de Potifar prosperou. Então, da mesma forma, você que está aqui nessa noite, fique sabendo de uma coisa que você não sabe. Através da sua vida, pessoas podem ser abençoadas através de você. Através da sua vida, quando você se torna salvo, quando você se torna luz, vidas vão ser abençoadas através da sua vida e da minha vida. Isso quando nós obedecemos a voz de Deus. Então você está observando comigo, não sou eu que estou dizendo, porque aqui é a palavra de Deus que está falando. Tudo o que esse homem fazia prosperava, porque Deus era na vida dele, mas ele buscava a Deus, ele andava na presença de Deus. Então, meu amado e minha amada, saiba que Deus também quer te abençoar dessa mesma forma. Deus já está te abençoando nessa noite. É preciso de nós tomar posse da bênção. É preciso de nós acreditarmos nessa palavra. Quando
por estar falando de mentira, a não ser do diabo, ou de gastar nas nossas almas, a não ser do inimigo, porque ele, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, mas também quando fala de Deus, não tem erro da fonte de mentira. Número 23, e parece que o versículo 23 fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Deus prometeu, se Deus fez promessa na sua vida, saiba que ela vai cumprir. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 6 diz assim a palavra de Deus: e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor, você pode observar aqui que esse senhor aqui de José que está falando aqui, era o Potifar. Está em letra minúscula, quando fala de Deus, seu senhor Deus, está em letra maiúscula. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Observe aqui, amados irmãos, que José era obediente. Inimigo ali, antes do inimigo, através de seus irmãos, lançaram ele naquela cova. Literalmente falando, cova mesmo, é a cova feita na terra. Agora, vem aqui o inimigo mais uma vez, usando a mulher de Potifar para ele cair no adultério. Mas José era homem de Deus, José tinha temor a Deus, José não caiu naquela conversa esfarrapada dessa mulher, porque José, a Bíblia diz que ele era formoso, ele era bonito. Falando o português claro, José era bonito. E agora a mulher de Potifar se interessa por José. E agora vai atrás de José e lança as palavras, não foi dela, foi do inimigo, que usa ela para falar com José: deita-te comigo. Mas ele não quis, ele recusou essa palavra, recusou a mulher do seu Senhor. Por quê? Porque ele temia a Deus, ele jamais iria cometer esse tremendo mal de abusar dessa mulher da confiança que Potifar colocou em suas mãos, entregando a sua casa, entregando todos os seus bens para que ele tomasse conta. Mas José agora, o que ele faz? Ele fala com ela: eu não ia cometer um tamanho mal desse. Observe o que diz a Bíblia. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu Senhor: eis que o meu Senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha aqui, temor de Deus. Aleluia! Agora precisamos, através dessa palavra, aprender com José aqui, aprender pela palavra de Deus, que José é um exemplo para muitos e para nós hoje, quando nós observamos essa palavra. Como é que eu vou cometer um tamanho desse, um tamanho mal desse? O seu esposo, aqui no nome de eu creio que disse para ela: o seu marido colocou e pegou a sua casa, os seus bens na minha mão, para que eu tome conta. Ele confiou em mim aqui, ficar contigo aqui sozinha. E hoje, amados irmãos, é o que nós precisamos ter: temor à palavra de Deus, temor a Deus, respeito com as pessoas. E muitas vezes tem pessoas que não estão tendo isso, não estão tendo temor de Deus, e às vezes viram apenas sofrer porque não obedecemos a palavra, às vezes porque não temos temor de Deus. Muitas das vezes Deus fala conosco através da sua palavra, mas nós, naquele negócio de teimosia, vamos passando: não dar mais um tempinho, depois eu vou lá e me arrependo. José aqui, ele poderia ter aproveitado da situação, já que ele foi jogado literalmente naquela cova. Ele estava ali agora praticamente deixado, longe de seus parentes. Os seus irmãos o abandonaram, a sua família está abandonada, está longe dele. Mas José está perto de Deus,
aconselho diante de Deus, vamos temer a palavra de Deus, vamos observar essa palavra, quando a palavra de Deus, a Bíblia é aberta, é o próprio Deus falando conosco, é preciso de nós tomar consciência disso, é preciso de nós abrir nosso coração, entender o que Deus está falando conosco aqui nessa noite. A Bíblia diz, a Deus não é para que minta, nem espírito para que se arrependa. Então, amados irmãos, Deus aqui agora, eu creio que foi a prova de Deus para José. Deixou seus irmãos, sua família, como aqui o pastor Gil pregou, aquela mensagem que o cego ali, ele entende ali na visão dele, que o cego não era cego na nascença. Não era cego na nascença, mas a família abandonou. Agora ele vai mendigar. José talvez foi pior, sabe por quê? Ele estava agora como escravo. Ele estava como escravo daquele povo. Já pensou, o homem de Deus agora se tornar escravo. Que situação! Nós observamos a Bíblia tem respaldo. A Bíblia tem respaldo para nós, amados irmãos, obedecer. Observamos no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas foram jogados na prisão, poderia ter murmurado. Não, eles deveriam louvar a Deus. Eles deveriam louvar e orar a Deus. Muitas das vezes nós passamos por dificuldades, e no momento que nós chegamos a Deus e humilhar, entregar a nossa vida, Deus, toma conta da minha vida, faça de mim o que o Senhor achar melhor. Começamos a murmurar, começamos a reclamar, por que eu estou passando isso? Por que me sobrevém esse mal? Não questiona Deus, Deus sabe de todas as coisas, não podemos questionar Deus, podemos entregar para que isso está acontecendo, por que nunca? Porque nunca pergunto, porque Deus não tem porquê, Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Porém, ele recusou e disse à mulher do seu Senhor: eis que o meu Senhor não sabe o que é em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa lhe dou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, estaria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Se não tivesse Deus, meu irmão, se não tivesse Deus, ele deitava com ela. Se não tivesse Deus, ele deitava. Mas ele falou, não, eu vou obedecer o meu patrão e também eu tenho temor de Deus. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O versículo 10. E aconteceu que quando ela cada dia José, e não estando ele convite para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu um certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. Ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E a comissão vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugir para fora, chamou o homem de sua casa, os homens de sua casa, e falou dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para que escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Agora observa aqui a mentira dessa mulher. Mais uma vez, sendo usada por Satanás. Mais uma vez deixou o inimigo usar ela, mentindo, porque foi ela que atacou José. Não foi José que foi querer deitar com ela, foi ela que foi à procura de José. Agora José foge. É o que nós temos que fazer, fugir da aparência do mal. Ele nos recomenda isso. Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Porque só ficar próximo do mal, acaba uma hora que ele atingir na nossa vida. Nós permanecer perto daquelas coisas erradas, das coisas que não agradam a Deus. Então, por que eu estou falando isso? Porque o texto e o contexto fala disso. Fala que José era varão que temia Deus. José era próspero. Então, a Bíblia está dizendo que José era um homem obediente a Deus. Era um homem que temia ao Senhor. Observamos aqui. E aconteceu que ouvindo ele que
eu levantava a minha voz, gritava, deixou as ovelhas comigo e fugiu, saiu para fora. Ele continuou insistindo na mentira. A Bíblia diz que vai ser Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É preciso resistir ao diabo. É preciso sujeitar a Deus. É preciso deixar Deus trabalhar em nossa vida. É preciso obedecer. Diz a Santa Escritura. Mas não é a mentira aqui. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu Senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: vem a mim o servo hebreu que vos trouxeste para escarnecer de mim. Mentira, está aqui insistida mentira. E aconteceu que, levantando eu a minha voz, gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu comigo o seu Senhor as palavras de sua mulher, que me falava, dizendo: conforme essa Deus falava, me fez seu servo. A sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José. O Senhor, porém, estava com José. Estendeu sobre ele a sua benignidade e deu graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere e fazia tudo o que se fazia ali. Mais uma vez aqui, Deus dá honra a José. Observou? Mais uma vez, Deus agora concede a José aquele privilégio de cuidar dos presos. Por quê? Porque José, aleluia, Deus, José tinha pena de Deus na sua vida. Aqui não era por qualquer coisa, não. Não, José ali agora, o carcereiro estava promovendo, nós vamos ter alguma coisa aqui. Né? Na casa de Potifar, depois lá na cadeia. Olha que privilégio. Por quê? Porque ele andava com Deus. Porque Deus estava com ele. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro morto. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que ele fazia ali. Interessante isso, né? Um homem que é tirador como escravo, é jogado na cova, a mulher de Potifar mente, fala que ele procurou ela que procurou ele. E agora, mais uma vez aqui, José na aflição agora. Terrível. Primeiro preso lá na cova. É tirado, levado escravo. Deus honra José. Deus honra José. E aqui, o versículo 23, né, que na parte dele. E o carcereiro, porém, não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. O versículo primeiro. Você leu aqui o texto, leu todo o capítulo 19 aqui, que José andava com Deus. Irmãos, quando nós andamos com Deus, quando nós entregamos a nossa vida na mão de Deus, para Deus tomar conta, Deus, Ele se responsabiliza por nós. Deus cuida da nossa vida. Aleluia. Nós entregamos a nossa vida na mão de Deus de coração. Deus, aqui está a minha vida. Lá no capítulo 37, no capítulo número 37, não tem capítulo. No 37, versículo 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Glória a Deus. José, ele entregou a sua vida, ele entregou aqui a sua vida, o seu caminho na mão de Deus. Não importava o que ele passava por dificuldades aqui. É o inimigo tentando aqui agora, né? Que José não tenha procedente, deixar de buscar a Deus. Mas não, José permaneceu ali, firme na presença de Deus. Aleluia! Graças a Deus, adorando a Deus. Hoje vamos já vou ler no capítulo 3, de Daniel. Quando fizeram assim,
né, uma carta contra Daniel, para que ele fosse jogado na cova dos leões. 30 dias, você vai ficar sem orar a Deus. 30 dias só. Né? Quem orar aqui, buscar aqui outro Deus, buscar aqui, você confessar, não ser que o rei, vai ser jogado na cova dos leões. Né? Daniel fez o quê? Então nem bola. Podia falar assim daqui só, né? Deus me perdoa, fica aqui só, eu não vou orar não. Fica aqui só, vou ficar na moita. Fica aqui só, vou me esconder. Fica aqui só, vou ficar na toca lá, escondido. Né? Não vou orar não. Só me perdoa, só sabe que eu sou de Deus, mas agora minha vida é risco. Eu vou cair naquela cova, os leões vão me devorar. Mas José não fez isso. Daniel não fez isso. Daniel foi e orou para a janela da casa aberta, que havia janela para o banco de Jerusalém. E Daniel continuou no mesmo propósito, orando 3 vezes por dia. Aleluia! A mesma oração que eu falei aqui, o que eu falei no começo aqui, de prosperidade, vida financeira. Não é? Quando a Bíblia diz a Daniel, orava 3 vezes por dia. Vem agora para cá para o lado físico. Você toma café de manhã, não toma? Você almoça e você janta. Você come 3 vezes por dia. Daniel aqui estava alimentando espiritualmente 3 vezes por dia. A Bíblia não fala se é de manhã, tarde, à noite, 3 vezes por dia. Ele orava. Ele não cessava de orar. Ele não parava de buscar a Deus. Então, trata para o lado físico agora. De manhã, quando você não está em jejum, você toma café com bisnaguinha, com pão, com queijo, sei lá o quê. Você toma um café enquanto está assim. Lá perdi 1 hora, você almoça. À tarde, o seu corpo físico, que é a janta. Não é assim? Se brincar, você quer mais alguma coisinha se deitar. Né? Então, da mesma forma, nossos irmãos, nós precisamos de buscar a Deus. Nós precisamos estar com o nosso corpo físico se alimentado, sim, claro, é lógico que sim, mas também precisamos de alimentar prioridade a nossa vida, o nosso corpo espiritual. Porque buscar primeiro o reino de Deus em toda a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, quando você põe Deus em primeiro plano na sua vida, Deus não vai deixar faltar o pão do seu corpo físico. Eu costumo ter por hábito, na hora que eu vou almoçar lá na firma, eu ligo minha cabeça e falo, Deus, abençoe esse alimento aqui, não deixa faltar na minha casa, não deixa faltar em nenhum lado sobre a face da terra, mas também eu quero que o Senhor não deixe faltar um pão espiritual para a minha alma, que é a tua palavra. Aleluia! Espiritualmente, eu necessitei Deus na minha vida, como diz no capítulo 25 de Mateus, que aqui a 6:25 era prudente, 5 estava transportando o azeite, e o azeite simboliza o quê? O Espírito Santo de Deus na nossa vida, o azeite simboliza o Espírito de Deus na nossa vida. Quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, quando você coloca Deus como o primeiro plano, como Deus não vai deixar você mendigar. Deus não vai deixar faltar nada na sua vida. Então, irmão, teria mais coisa aqui para nós vermos. Mas, graças a Deus, eu creio que os irmãos entenderam bem essa palavra. Então, nós vamos aqui, mais aqui na frente, aqui, no capítulo, nós estamos aqui no 39, nem chegamos aqui nas anotações, porque teria mais Gênesis, capítulo 41 de Gênesis 41, versículo 38 até o 43, diz assim, ó. E disse Faraó a teu servo, acharemos um varão como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Observe aqui, né? Depois disse Faraó para José, pois que Deus te fez saber tudo isso. Ninguém até o entendido sabe como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Mais uma vez aqui, Deus está engrandecendo José. Mais uma vez Deus está colocando José por cima. Mais uma vez aqui, Deus está
por cima. Então, você observa também aqui, eu estou pregando aqui para que você está aqui na vida de José. Você pode ver que Abraão foi próspero, Isaac foi próspero. E se você faz prosperidade, lá no livro de Jó também, foi um homem que Deus dobrou tudo quanto tinha, mas ele foi provado, ele perdeu família, ele perdeu bem, ele perdeu saúde. Porque Deus permitiu, foi tudo com permissão de Deus. Então, observe aqui, mais uma vez, precisamos de ter Deus na nossa vida. Precisamos da prioridade, ter Deus tomando conta da nossa vida. Entregar por completo a nossa vida nas mãos de Deus. Às vezes tem hora que nós passamos por certo momento, que nós ficamos meio na dúvida. Será que Deus é comigo? Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é conosco, Deus é na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Deus é preciso de tomar posição, chegar a Deus, entregar a nossa vida por completo na mão de Deus, porque Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas em nossa vida. Mas falou a José, veja aqui, que tem posto sobre toda a terra do Egito, e tirou o faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o vestido de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele, ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. O segundo carro de faraó, eu entendo aqui, que está entendendo o quê? Que o primeiro carro é aquele carro que ele usava sempre, é aquele carro costumeiro que ele andava nele, é aquele carro que sempre ele saía para fazer o seu negócio. Mas agora, aqui, Deus, agora, mais uma vez, prospera José, mais uma vez, põe José por cima, e agora está o segundo carro, entendendo que é o melhor carro, não é o segundo carro. Aquele carro não, é o segundo que ele usava, às vezes ele usava. O primeiro carro é o que ele usava na sua vida rotineira, mas agora o segundo carro que ele entrega é aquele carro que ele usa às vezes, é um carro especial. Irmãos, então observamos aqui que Deus mais uma vez exalta José, põe José por cima, irmãos, e pode dizer agora, aplauda a palavra de Deus e creia